bem, vamos lá. Canal NTW Contabilidade Oficial aberto. Esperando os primeiros que estão entrando. Simone, João Pessoa, Andréia. Tá entrando uma turma aí, Salvador, São Carlos, para poder participar dessa nossa live, nossa quinta live dessa semana sobre a questão trabalhista. Essa é a segunda medida provisória e segunda medida provisória sobre o tema, medida provisória 936. Estou convidando aqui palestrante convidada de hoje para poder participar, Tiago, Carlos, governador Valadares, está entrando uma turma grande aí. Entrando aí a Ana Peixoto, nossa diretora executiva da NTW Duque de Caxias. Nós já fizemos uma live no dia 30/3, falando sobre mudanças na legislação trabalhista e aplicação prática. E nós já tínhamos, né, Ana, notícia de que iria sair medida provisória, mas naquele momento ela ainda não tinha saído. E ela vem com muitas dúvidas, vem com muito questionamento. Pessoal, passar a palavra para a Ana, para ela dizer tudo que ela está fazendo sobre o tema. A Ana está fazendo live, reunião, discussão online, esclarecimento o dia inteiro, e se apresentar e nós darmos início aqui a esse momento. Ana, com você. Boa tarde, Walter, boa tarde a todos. Realmente, acordamos ontem, né, com a medida provisória 936, e não paro de falar dessa medida provisória desde ontem. É realmente cansativo. Fiz hoje uma reunião pela manhã com o Sebrae. Foram 2 horas e, na verdade, essa reunião já estava marcada para falar da medida provisória 927, que na outra live a gente não conseguiu nem esgotar o assunto, mas já com essa nova medida provisória é o assunto do momento. Então, muita coisa até que a gente tinha conversado na outra live acaba modificando por causa dessa medida nova, né? Porque ela já traz o que a gente tanto esperava, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada, que já resolve o problema de muitas empresas que estavam demitindo, que agora não vão mais precisar. É isso mesmo. Bom, nós estamos fazendo aí uma sequência de lives da NTW. Essa é a 6ª live consecutiva, todos os dias úteis. A partir de semana que vem, nós continuaremos ao longo de todo o mês e durante esse período com lives periódicas, cada uma abordando um determinado tema, porque o momento que nós estamos vivendo ele é para lá de complexo. Da história recente brasileira, é o primeiro momento em que todos os segmentos são atingidos da mesma forma em função dessa pandemia, em uma crise que nós não conhecemos ainda a dimensão. É certo que ela vem assolando o mundo todo e no Brasil a insegurança ela aumenta. Ela aumenta porque nós não temos nem políticos e nem governantes dedicados a pensar o Brasil, a tranquilizar o Brasil, a levar, a deixar de lado a disputa política, mais à esquerda, ou mais à direita, ou mais ao centro. Não interessa, nós não estamos falando aqui de quem, mas nós estamos falando absolutamente de todos, que é necessário nesse momento a união para poder tranquilizar o Brasil. Não basta apenas uma medida provisória dizendo que vai gerar emprego e renda, se você não diz para as pessoas que você está seguro qual o caminho que nós deveremos seguir. Se você não traz estatísticas confiáveis, se tudo que sai é questionável dentro do próprio, da própria estrutura de governo, e aí eu não estou falando só do executivo, legislativo e judiciário, e nós vamos falar muito sobre isso. O presidente já havia falado sobre essas questões no dia 27/3, antes da nossa live, com essa medida provisória 936, que vem falando da suspensão do contrato de trabalho e da redução do contrato de trabalho, do salário com jornada, cria um ambiente complexo para as empresas. Em primeiro lugar, porque já está tendo questionamento, a Ana vai falar muito sobre isso. Em segundo lugar, porque não tem nada que é aplicável automaticamente e para todas as empresas, ainda que do segmento. Em todos os casos, nós temos que compreender a empresa, entender o caixa da empresa, qual é a estrutura de pessoal da empresa, quantos funcionários estão dentro do período de experiência, quantos não estão, quantos estão com férias vencidas
vencendo daqui a 2, 3, 4, 5 meses. Se o seu mercado vai voltar mais rápido, se ele vai demorar para voltar, se você tem certeza ou não se aquele posto vai continuar existindo. Então, nós vamos fazer uma discussão sobre a legislação, sobre a aplicação prática, mas sempre, gente, a primeira recomendação: nunca tome essa decisão sem o seu contador. O seu contador está à disposição para entender, ele deve estar, para compreender a realidade da sua empresa, do seu mercado, da sua estrutura de pessoal. E caso a caso, não uma régua, faça isso para todo mundo, te dá a melhor orientação do que fazer. Na NTW, nós temos mais de 100 unidades em todo o país, com mais de 6 mil clientes, prontos a atender os nossos clientes, oferecendo informação de qualidade o tempo todo, como essa que nós estamos fazendo na live, como materiais que nós estamos mandando para todos, mas também para ouvir, para decidir e apoiar em casos concretos, no caso concreto. Ana, você concorda com isso? E como é que se aborda o tema? O que você está respondendo e falando em todos os locais que você está aí presente? É com você. Pois é, Walter. A gente acaba fazendo merchan sem querer fazer merchan, mas realmente a NTW ela tem esse foco em ajudar o cliente na gestão da empresa, porque aquele contador que está preocupado ali se o imposto de renda vai ser adiado ou não, a declaração vai ser adiada ou não, o que o cliente quer nesse momento não é isso, né? Ele não está preocupado com isso, se ele entende que é a obrigação do contador dele, e ele quer saber o que ele vai fazer nesse momento, e o contador dele que conhece o caixa dele, que conhece as possibilidades que ele tem. Viu? O aviso deu uma falha por causa do aviso aqui da bateria. O caixa que ele tem para poder ajudar ele a tomar essa decisão. Principalmente do que nós falamos na live anterior, a questão das férias. Eu vou antecipar as férias, eu tenho caixa para pagar essas férias no mês seguinte, eu não tenho caixa, como é que vai funcionar isso, né? Então, assim, fazendo um apanhado, iniciando aí em relação à medida provisória, que é o que todo mundo quer saber e é o nosso foco hoje também, pela medida provisória 936 foi autorizada tanto a suspensão do contrato do funcionário quanto a redução salarial, tá? Isso por acordo individual para quem recebe até 3 salários e para quem tem um salário acima do piso do dobro do piso do INSS, que seria 12 mil e pouco. Para quem está aí no meio do caminho, que recebe mais desses 3 salários e está abaixo de 12 mil, tem que ser por acordo coletivo. E o que é que a medida autoriza? A suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias. E nesse período, o contrato realmente está suspenso, não tem depósito de fundo de garantia, não tem pagamento de INSS, o empregado ele pode pagar como autônomo, se ele quiser, e ele recebe um valor pelo governo federal e esse pagamento vai ser através do seguro-desemprego. Por que essa cautela em explicar que é a forma que vai ser paga? Porque a pessoa não tem que preencher os requisitos. Eu não contratei agora dia 1º de abril. Quem está no contrato de experiência, não importa o tempo de vínculo, ele tem direito a receber esse auxílio, tá? Porque é um auxílio emergencial que só colocou ali como parâmetro algumas regras do seguro-desemprego em relação a valores, em relação a quem já recebe algum benefício não ter direito a receber. Por exemplo, o aposentado, ele não pode receber, né? Quem tem 2 vínculos pode receber, inclusive 2 vínculos, e se os 2 fizerem a suspensão, ou se um fizer a redução parcial e o outro fizer a suspensão, não importa, ele vai receber desses vínculos. Essa suspensão, ela gera uma estabilidade de 2 meses para esse funcionário, ou seja, quando acabar essa suspensão, a empresa não pode demitir esse funcionário por 2 meses, sob pena de pagar aí 100% do salário dele desses 2 meses. Para as empresas que têm um faturamento anual acima de 4,8 milhões, elas não podem fazer a suspensão e não pagar nada de salário nesse período. Ela paga 30% do salário, tá? Então, acredito eu, que nessa medida provisória eles tiveram a cautela em relação ao faturamento, Walter, porque outros projetos de leis, outras leis que a gente observa, eles colocam muita empresa do simples. Mas a gente tem empresa que está enquadrada, de repente, no lucro presumido e que ela não tem esse faturamento.
né? Então, ali, eles tiveram a cautela de falar de faturamento e não colocar que seria uma empresa do Simples, porque entendendo que só quem extrapolou o faturamento que está fora do Simples, quando a gente tem aí empresas que faturam abaixo disso e que não estão enquadradas no Simples. E grandes veículos de mídia divulgaram que seria empresas no Simples com faturamento até, né, até 4,8 milhões. Isso é importante deixar claro, né? Por isso que nós falamos da importância do contador nesse momento. Sim, porque não é a empresa do Simples, é a empresa que fatura até 4,8 milhões. Tá? E sobre a redução salarial, a MP ela autorizou a redução de 25%, de 50% e de 70%. Então, o empregado ele tem que concordar, tá, nos dois casos, tanto da suspensão ou quanto da redução. Ele tem que ser comunicado com 2 dias de antecedência, vai ser feito um acordo escrito, tá? Seja da suspensão ou da redução, e é o empregado que concordar com essa redução, ele também recebe um auxílio do governo, um auxílio emergencial, que vai ser um auxílio proporcional à sua redução, mas não é um auxílio equivalente ao valor da redução. Então, digamos assim, se a sua redução, Walter, foi de 25%, você vai receber 25% do que você receberia do seguro-desemprego. Não é, em reais, o que você deixou de ganhar do seu empregador, é a proporção do seguro-desemprego. Então, hoje nós temos um teto aqui de seguro-desemprego de R$ 1.813,03. Se eu reduzir 50%, você vai ter R$ 900 de auxílio pelo seguro-desemprego. E se o salário fosse R$ 3.000, por exemplo, eu te pagaria R$ 1.500. Ou seja, você passaria a receber R$ 2.400, tá? Reclama também, barulho. Desculpa, é que começou uma obra aqui no prédio, aproveitando que o prédio está vazio, eu pedi para a menina reclamar com a proprietária. Então, até por isso era um dos motivos, como eu já tinha falado na outra live, que o sindicato ele vem muito feroz em cima de algumas coisas, né? Então, ele entende que esse funcionário está sendo prejudicado porque está tendo para ele, no final das contas, uma redução, que ele não está recebendo a mesma coisa. Só que eu concordo muito com o posicionamento do governo que esse funcionário ele teve uma redução de 50%, então, em questões monetárias de salário hora dele, ele vai trabalhar metade da jornada e vai ganhar mais do que isso, porque ele está recebendo Exatamente. essa metade do empregador dele e ainda está recebendo esse auxílio. Então, no final das contas, para ele é benéfico, porque tudo aquilo que nós conversamos em relação à dispensa, hoje, se eu estou proibido de funcionar, eu posso suspender o meu empregado por 2 meses, ele vai receber esse benefício e quando ele voltar, ele ainda tem uma estabilidade comigo. Né? Então, assim, a intenção do nosso governo, do nosso presidente, digamos assim, né? Porque o governo, eu falo, pode ser o governo do estado, que não é muito o caso, mas no governo federal é realmente manter os empregos, ele deixou isso muito claro na primeira MP, em todas as lives, e essa MP que a gente estava aguardando há tanto, ela acaba garantindo isso. E se ela tivesse conseguido sair antes, teria evitado aí muitas demissões, como a própria CVC, que demitiu 850, né, funcionários. Imagina se ela tivesse vindo antes, se ela pudesse suspender por 2 meses, ela talvez não tivesse feito essas demissões, até porque imagina quantos milhões eles precisaram para poder estar arcando aí com a despesa dessas rescisões, né? E aí, para o funcionário que teve redução salarial, a estabilidade dele não é integral, tá? Se eu reduzir 25% o seu salário e a sua jornada, a sua estabilidade desses 2 meses ela é proporcional a 50% do salário. Vi críticas em relação a isso, mas eu não acho justa essa crítica, porque eu só reduzi 25%. Por que eu vou ter uma estabilidade de 100% do seu salário por 2 meses? Eu já tenho uma estabilidade de 50%, que é alta. E para quem reduziu 50%, vai ter aí uma estabilidade de 70% do salário, 75% do salário, e para quem fez a redução de 70%, seria 100% realmente do salário. Conseguiu entender? Se quiser, eu explico de novo. Conseguimos. Vamos ver o que o pessoal vai colocar de dúvidas ali, de caso concreto, para que nós possamos esclarecer. Mas, Ana, eu acho que um ponto importante que você colocou, é claro que essa é uma legislação para um estado de calamidade e não a legislação para um estado normal, e só existe uma forma
de garantir ou de proteger salário e renda, é manter as empresas vivas. E é isso que o governo vem tentando através dessas medidas provisórias. E é claro que o sindicato nem sempre vai concordar, porque o sindicato perde poder nisso, mas nós não temos o time de fazer essas deliberações longas de assembleia e de outros casos. As pessoas têm que poder tomar decisão da vida delas. É a vida delas. Vem o sindicato e toma a decisão por ela. É isso que vem viabilizar esse acordo individual. É isso que vem por trás desse acordo individual. A celeridade, a pessoa poder tomar a decisão dela, entendendo a complexidade do momento na cidade dela para o segmento que ela está inserida e a compreensão de que não irá existir nenhum emprego e vai existir zero de renda se a empresa que você trabalha for a bancarrota. Isso é fundamental. Exatamente isso. Eu vi pergunta ali, que agora, Walter, eu estou mais pertinho, que antes eu não conseguia enxergar na outra live as perguntas. Estou fixando aqui, ó, da Quatro Marias. Sobre se as empresas, a atividade voltar ao normal, se a pandemia acabar antes desses 60 dias. O que que faz? Ele volta a trabalhar em 2 dias. Se encerrou hoje, todas as empresas podem... Aí daqui a 2 dias ele volta a trabalhar normalmente, tá? Então, assim... O prazo que você tem total é 60, e aí você, se terminar antes, volta. Foi uma pergunta que me fizeram até hoje de manhã na reunião com o Sebrae, foi renovado por mais 15 dias e tal, então eu posso colocar 15 dias de férias, o que fazer? Gente, pessoalmente, eu acredito que a gente ainda vai ter mais 60 dias aí, infelizmente, porque cada semana fechada para a empresa vai ser meses para recuperação. Mas você vê até pelas próprias medidas que todas são de 2 meses, 3 meses, que a gente ainda vai enfrentar, né? Então, eu acho que eles vão suspendendo aos poucos para não assustar a população e falar, olha, as empresas vão ficar fechadas por 2 meses e ter aí, de repente, até uma revolta em relação a isso. Mas eu não acredito que isso termine antes do final de maio. Isso é uma crença minha, tá? Walter, eu posso fazer um teste de deixar o telefone carregando e tirar o fone para ver se vai funcionar bem? Claro, faça sim, porque senão é melhor do que ter uma queda. Deixa eu desfixar aqui. O Carlos Antônio Vê se você está me Francisco... ouvindo bem, se tem algum chiado. Tá ouvindo bem? Pessoal, quem estiver ouvindo bem, Ana, fala aí, faz um joia, por favor. Isso, vê se está... Vê se está, porque a live ela suga muito a bateria do celular e eu fico preocupada do telefone descarregar no meio da live, tá? Eu estou ouvindo bem. Aí o pessoal está dando um joia aí, ó. Isso. Tá tranquilo. Eu vi uma pergunta já. Para quem reduziu 25% a estabilidade de 50% durante esse período? Sim. Se eu suspendi por 1 mês, a estabilidade de 1 mês. Se eu suspendi por 2 meses, a estabilidade de 2 meses. E aí vai ser dentro dessa proporção. Walter, eu posso ir respondendo algumas perguntas que já fizeram, né? E algumas pegadinhas até. Igreja pode? Empregado doméstico pode? Pode, Ana. Vou sugerir o seguinte, vai respondendo. Opa, parece que a Ana caiu. Pessoal, só um minutinho para a gente poder voltar aqui. Está aguardando aqui, só um minuto. Ok, Ana, retornou. Você havia caído, mas retornou. Pode continuar. Isso. Essa queda que teve, eu posso até afirmar que é do Instagram, não é da internet, porque ontem a Vólia Bonfim, né, a desembargadora aposentada, que eu gosto muito das explicações dela, da posição dela, a última live dela, que ela fez 4 ontem, de 6 horas, aconteceu isso várias vezes. O que aconteceu aqui? Falava que a live foi finalizada. Apareceu como finalizada aqui para mim e aí reiniciou. Isso aconteceram porque começam muitas lives esse horário também. Isso, pessoal. Está tendo uma instabilidade brutal na internet no Brasil, internet e telefonia. O Instagram está tendo momentos que ele está derrubando todas as lives simultaneamente para poder voltar. Ontem nós tivemos lives aí do setor de contabilidade que elas aconteceram 1 hora, 1 hora e 20 depois, tá? Mas estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem, você conseguiu voltar, tá? Pode continuar. Eu vi uma pergunta aí, a questão do MEI.
O MEI em si, não. São para os empregados da CLT, CLT de carteira assinada. Esse MEI que tiver um empregado, que o MEI tem direito a ter um funcionário, o funcionário dele, ele pode aplicar o funcionário dele, mas é para todo mundo que tem seletista, né? E aí tem só as exceções das empresas públicas, né? Deixa eu pegar aqui para não esquecer nenhum. Quem é que não se aplica à medida provisória? A administração pública direta e indireta, as empresas públicas e sociedade de economia mista. E os órgãos internacionais. Então, essas daqui não podem. Mas o restante, igual perguntaram se a igreja pode, condomínio pode, pode. O MEI não é ele, MEI, porque infelizmente o que acontece na prática é que algumas pessoas são funcionários, entre aspas, né? E ele abre um MEI ali para prestar serviço, então ele não tem vínculo. Então, para ele, não. Se ele como MEI tiver um funcionário, aí esse funcionário ele pode aplicar sim. Ó, a Camila está perguntando aqui, Ana, a suspensão de contrato já pode ser feita para essa folha de pagamento da próxima semana? Não, gente. A folha de pagamento é referente a março, né? Não tem como, vai ficar para a folha de maio. E você ainda tem que avisar com 2 dias de antecedência, ou seja, quem você está avisando hoje, ele pode entrar na terça. Se você avisar na verdade, avisar entre aspas, tá? Que não é avisar, é conversar, ele concordar, porque ele pode se negar, ele pode falar que não quer, nem a suspensão, nem a redução, nem nada disso. E aí realmente não vai ter outra opção, a não ser realmente a demissão. Mas você sabe, Walter, que tem aquelas pessoas que querem demissão, né? Porque tem empregados que têm 20 anos de carteira e estavam loucos para sacar o fundo e eles querem. Então, por isso que sempre tem que ser conversado com o contador para ver casos a caso. Então, Ao final aqui eu acho que nós vamos ter que entrar num bate-papo, porque apesar da MP 936, ela está falando de redução e de suspensão, tem várias outras coisas que podem ser feitas sob a perspectiva de preservar a empresa e preservar salários futuros, né? Então, sob essa perspectiva que a gente sempre diz, caso concreto, ele deve ser discutido com o seu contador. Ana, pode seguir aí no seu roteiro e eu vou fazendo as perguntas à medida que elas forem acontecendo, depois nós voltamos nas perguntas. tá. Então, hoje, como nosso prefeito aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, está sofrendo uma pressão política aí para mandar fechar tudo, eu já recebi, né, ligação de clientes, de até clientes pessoalmente, eu estava até com uma cliente, falando o que eu vou fazer agora, né? E então, um cliente que me ligou, não sei se ele está online, ele falou que está, o Wanderson, um beijo para ele, que ele reclamou, que eu não falei dele, que eu não falei com ele que eu não estava enxergando nada. Ele falou, Ana, a minha empresa é uma empresa que administra documentos, né? É uma empresa que ela arquiva documentos, ela digitaliza. E nós temos clientes que são hospitais e que precisam de um prontuário. Como é que eu vou fazer? Eu vou fechar a empresa totalmente? Aí eu perguntei para ele, você tem 8 funcionários. Quantos você precisa para lidar apenas com clientes do hospital? Porque ele tem outros clientes, né, que não estariam dentro de serviço essencial. 4. Falei, então, você pode conversar com esses 8 e aí já entrando em questão de inconstitucionalidade e tudo mais, porque já tem, né, uma ação pedindo a inconstitucionalidade de um partido político, né, sempre, né, da medida provisória, afirmando que esses acordos individuais não poderiam ser feitos porque ferem a Constituição, serem inconstitucional, só mesmo com o acordo coletivo. Então, para evitar um problema futuro, né, que a gente precisa seguir a medida, está todo mundo desesperado, é o bote salva-vidas ali para quem está tendo que demitir, para quem não precisa mais da equipe integral. Então, para evitar, eu sugeri a ele que ele fizesse um grupo de WhatsApp com todos os funcionários, explicando que poderiam, diante dessa determinação de fechar, ou aplicar as férias, né, antecipação de férias, ou poderia ele reduzir a jornada em 50% e a redução salarial em 50%, onde faria 2 grupos, né, de 4 funcionários e cada um trabalharia um dia. Um grupo de 4 funcionários trabalha hoje, o outro grupo de 4 trabalha amanhã, e aí estaria trabalhando dia sim, dia não, e com essa redução aí de 50%, ou então mantém
o grupo de 4 com salário integral, com jornada integral, e os outros 4 aceitariam ser suspensos e estariam recebendo seguro-desemprego desses outros 4 funcionários. Dá opção para eles debaterem ali qual a melhor medida a tomar. Né? Porque, como eu falei, o funcionário ele tem que concordar com aquilo. E como há esse debate, se é constitucional ou não é constitucional, fazer esse acordo individual que a medida provisória autoriza, é interessante sempre você ter ali provas de que aquilo foi proposto, que aquilo não foi imposto. Ou eu te suspendo, ou eu te demito, ou eu reduzo seu salário, ou eu te demito, porque fato é que a empresa não precisa do seu quadro completo. E o que fazer nesse momento? Ok. Ana, tem muitas dúvidas aqui. Eu vou pegar uma que ela passou por mais de uma pessoa, pedindo para você explicar novamente a questão da estabilidade provisória, quando acontece a redução proporcional de salário. Tá. Para redução, eu acho que eu não falei isso, até vi uma mensagem que passou. Para redução de salário, o prazo não é só de 60 dias, são 90 dias, tá? E aí, se eu reduzir o salário em 50%, esses 90 dias, caso eu tenha feito por 3 meses, a pessoa vai ter 90 dias de estabilidade. E só que se eu resolver demitir essa pessoa antes do término dessa estabilidade, o que eu vou pagar não é 100% do salário desses 3 meses. Existe uma tabela na MP que ela diz que se eu reduzir em 25% essa jornada, eu vou dever 50% desse salário. Isso também já foi questionado, falando, é uma estabilidade, o que não é uma estabilidade, porque o salário não é integral. Eu acho justo, né? Porque se eu reduzir só 25% do seu salário e eu vou estar criando uma estabilidade de 100% do salário, seria muito pesado. Então, existe uma estabilidade de 50% desse salário. Então, se eu resolver demitir antes, eu vou pagar na rescisão essa indenização pelo período que eu reduzi o seu salário. Se eu só reduzir um mês, a estabilidade vai ser de um mês. Se eu peguei e aproveitei todo o prazo permitido na MP, que são de 90 dias para redução, para suspensão 60, eu vou ter 90 dias de estabilidade. Só que existe essa tabela progressiva. 25% de redução, 50% de estabilidade em relação aos valores de salário. 50% de redução, 75% de estabilidade. 70% de redução, 100% de salário de estabilidade. E para suspensão é 100%. A não ser que seja ali, lembrando que a empresa que tem um faturamento acima de 4,8 milhões, ele não consegue, mesmo na suspensão, ter 100% de isenção de salário. Ele tem que pagar 30% do salário. Ok. A Vilma Braga está perguntando o seguinte: eu tenho que enviar esse acordo individual para o sindicato? E eu já vou emendar mais uma pergunta. Qual a consequência se isso não for feito? Então, a medida ela prevê que a gente tem que comunicar não só ao sindicato, como ao Ministério da Economia. Só que, para o sindicato, não existe nenhuma multa, nem existe nenhuma penalidade ali na medida. Pelo menos não explícita na medida, né? Não. Pode ser que o sindicato depois venha com aquelas convenções, né? Que eles adoram pegar e inventar coisa ali. Agora, se eu não informo tanto da redução ou da suspensão em 10 dias, esse funcionário ele não vai receber para o Ministério da Economia, né? Então, assim, se esse funcionário, ele recebe quando e como? Ele vai receber através do seguro-desemprego, ele vai receber 30 dias após o início, seja da suspensão ou da redução. No meu caso aqui, eu coloquei a copeira dentro dessa suspensão, porque eu não tinha realmente o que fazer com ela, está todo mundo trabalhando no home office, e com ela eu não tinha o que fazer. Então, ela vai iniciar na terça-feira, dia 7, não é terça, né, dia 7? Ou é quarta, dia 7? Terça-feira, dia 7, e aí eu tenho até o dia 17 para comunicar. Eu comuniquei, ela vai receber 30 dias após o início, ou seja, até o dia 7 de maio ela vai estar recebendo essa parcela aí desse suposto seguro-desemprego, né? Dessa ajuda através do seguro-desemprego e respeitando as regras do seguro-desemprego. Ou seja, tem uma tabela, Walter,
que quem recebe até R$ 1.599,61, ele recebe 80% do salário. Isso é um dos motivos que eles também reclamam, dizendo, como eu acho que eu já até estou me repetindo, que a pessoa vai receber menos do que ela recebe trabalhando, mas a hora trabalhada está sendo maior. Tá? Mais devagar? É porque eu me empolgo, falo muito rápido. E eu já vi uma pergunta ali que eu queria ter respondido. Gente, a grávida, que foi a pegadinha que a Alzete fez comigo na outra live, a grávida está trabalhando normalmente. Então, aplica também a suspensão, a redução para a grávida, tudo normal para a grávida, tá? A tabela de seguro-desemprego. Quem recebe R$ 1.599,61, ele recebe 80% do valor do salário dele. Então, se ele tem um salário de R$ 1.200, é só fazer conta matemática, que é 80% disso. Tá? Para quem vai até R$ 1.599,61. Quem recebe de R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29, você já tem que pegar metade desse salário com mais metade de R$ 1.279,69 para descobrir quanto que é que ele vai receber. Eu falei com o Walter, falei, deixei a calculadora aqui, e na reunião com o Sebrae já me fez uma pegadinha para fazer conta. Quem recebe 2.000, por exemplo, quanto que dá? Então, quem recebe R$ 2.000, no caso da suspensão, que ele vai estar recebendo 100% pelo seguro-desemprego, tá? Ele vai receber metade de 1.279,69 mais 1.000. Não. Aqui seria metade. Né? Ele vai receber. Quem recebe 1.599,62, receber metade disso com mais metade dos 1.279,69. Então, ele vai receber 1.439,81 aproximadamente. Então, assim, a pessoa que tem um salário de R$ 1.600, ele sempre tem essa proporção aí de uma redução mais ou menos de 20%. E para quem teve a redução, vai ser a mesma coisa. Então, o exemplo de quem tem um salário de R$ 1.300, eu peguei e reduzi o salário dele em 50%. Eu, como empregadora, vou pagar R$ 650 e ele vai receber através do seguro-desemprego, ok? Que seria 80% que ele receberia normal, seria 1.040. Ele vai receber a metade, ele vai receber mais 520. Então, no final, ele está recebendo sempre dentro dessa proporção de 20% a menos, dá 1.160, mais ou menos. Só que a pessoa está trabalhando a metade da jornada, ela está trabalhando 110 horas só. E, gente, não tem jeito. Todo mundo vai perder, perde, vou repetir as palavras da Argólia, né? Perde empregado, perde patrão, perde economia. Para isso, temos aí várias medidas para poder auxiliar esse empregado nessa situação de que suspensão de cobrança de luz, de água, de gás, de água, esgoto, né, de telefone, até os dados, entrou numa emenda depois. Aqui no estado do Rio de Janeiro, eu não sei se aí em Minas teve, mas acho que teve também, não teve, Walter? Essa suspensão de cobrança? Depois de ser parcelado em 6 vezes, tem juros sem Não tenho certeza, Ana, mas eu acho que sim. Passou já no Senado ontem, tá aguardando aí a aprovação da lei em relação aos aluguéis, tá? Para poder evitar os despejos. A proposta inicial, ela sofreu várias emendas de ontem para hoje, porque, na verdade, eles queriam suspender e não ser devido ao aluguel por 3 meses. Aí você imagina o locador, coitado, né? Ele estaria perdendo esse dinheiro aí por 3 meses e ela sofreu algumas modificações onde só realmente estaria resguardando a questão do despejo, que é razoável, e eu acho que o próprio locador já não faria isso, já estaria negociando aí, parcelando. Então, vai ter redução salarial? Vai. Né? No impacto, no final das contas, o empregado recebe menos, mas não tem outra solução. Não é na verdade, a MP ela atende a função social dela, nesse momento de estado de calamidade, ao preservar emprego e renda, e, na verdade, ela está preservando a renda em níveis superiores ao da redução da prestação de serviço. Né? Não tem como você preservar emprego e renda de novo, sem preservar a empresa. Isso é fundamental que essa discussão seja feita. Ana, a Sâmara está perguntando ali, e isso é dúvida de várias pessoas ao longo do texto aqui,
Seguinte, tem um prazo para poder decidir pela suspensão de contrato de trabalho ou pela redução de contrato de trabalho, ou não? Pode fazer a qualquer momento durante a vigência da medida provisória. Pode fazer a qualquer momento, você só tem que comunicar ao funcionário 2 dias antes. Agora, eu vi até uma pergunta ali, acho que perguntou de novo, e já tinham perguntado antes, ontem, né? Eu dei férias, e agora? Posso cancelar as férias e suspender o contrato? Não, vou esperar acabar as férias, né? Eu nem recomendo para a empresa. Eu acho que é uma coisa que nós vamos fazer aqui não é vantajoso para a empresa e nós temos que lembrar, o único jeito da empresa continuar é cuidar do caixa. Nós temos que fazer essa discussão aqui, né? Pois é. E aqui está perguntando, quem está em gozo de licença maternidade? Quando acabar a licença maternidade dela, não tem como. Ana, Marcos, Ana, o prazo de suspensão só começa a contar 48 horas da assinatura do termo de suspensão? Não é 48 horas da assinatura do termo. Você tem que avisar o empregado com 2 dias de antecedência e ele tem que concordar. Então, você tem que enviar o termo para ele, não é ele assinar o termo. Sim, pode ser até via WhatsApp, pode ser escrito, depende do critério de cada um, mas você tem que ter o aceite dele. Seja via eletrônico, seja físico, você tem que ter o aceite dele e esse comunicado tem que ser com 2 dias de antecedência, assim como foi em relação às férias individuais, férias coletivas, o teletrabalho, né, o home office, que você tinha que avisar com 2 dias de antecedência. É importante você dar esse tempo para o funcionário e não falar simplesmente, hoje vamos suspender teu contrato, amanhã teu contrato está suspenso. Não. Você vai conversar para daqui a 2 dias. É porque as pessoas não estão querendo pagar nesses 2 dias, né? Já estão querendo suspender hoje. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui que tem a ver com a suspensão. É bom que você dê uma geral no termo suspensão com isso. Faz a seguinte pergunta. Durante a suspensão do contrato de trabalho, a empresa não paga nada? Ela paga os benefícios, né? Eu pulei essa parte, desculpa. Mas FGTS, INSS, ela não paga nada. Os benefícios, eles não poderão ser suspensos. E aí, quando a gente fala de benefícios, ficou um pouco aberto isso, Walter. Por quê? E aí, já sempre, a Vale falou uma coisa ontem que é verdade. O legislador, ele tem que ser cansativo, ele tem que escrever demais, que é melhor que ele seja redundante do que deixar falhas. Por quê? Quando a gente fala de trabalho home office, é muito tranquilo você afirmar para o seu cliente que não é devido ao vale transporte. Né? O alimentação, sim, porque é equivalente à cesta básica, mas o vale transporte não. E, ao meu ver, o refeição também não, porque ele vem para a empresa e ele precisa almoçar, agora se ele está em casa, não. Mas, para o caso da suspensão, ele proíbe a suspensão dos benefícios. E aí, só assim. Então, se é aberto assim, seria até o vale transporte. Aí você acaba tendo que usar o bom senso para a prática. Que o vale transporte, sim, pode ser suspenso, porque a finalidade dele é o trabalho casa-trabalho. Então, não tem o porquê manutenção do vale transporte. Aí, da refeição, já tem gente que poderia para o home office, mas não poderia para a suspensão. Eu entendo que também poderia. Só a alimentação, o plano de saúde, os demais benefícios que você oferece, você não poderia ali suspender, a não ser que sejam benefícios que seriam por premiação. Só tem direito ao benefício da cesta básica quem fizer X coisa, como uma premiação, não como esteja com uma obrigação na convenção coletiva ou uma coisa que eu já ofereço para todos os meus empregados. Ok, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. E se o funcionário não aceitar a suspensão? Aí não tem o que fazer. Aí, por infelizmente, acordo? se a empresa não precisa dele, ela pode ter que demitir sem justa causa, mas não tem que fazer. Não pode obrigar o funcionário a aceitar. Exatamente. Nós temos alguns termos das outras medidas provisórias, de outros entendimentos aí, né? Se a empresa for fechar, pode ser uma coisa. Se a empresa for continuar a atividade, pode ser outra. Mas a tentativa é de garantir emprego, é preservar emprego e preservar a renda. Não é garantir, é preservar a renda. Claro que isso é uma via de mão dupla. Você só preserva emprego se a pessoa quiser ter o emprego preservado. Senão você não preserva emprego. Então, o país inteiro está fazendo um esforço absurdo. É claro que
só tem jeito de fazer isso com as duas partes cedendo um pouco. Muita empresa não vai sobreviver, não é pouca, muita empresa não vai sobreviver. Para essas empresas que não tiverem, ou que acharem que não vão conseguir continuar depois, que não tiverem certeza, nem sempre a suspensão de contrato de trabalho é bom para ela, porque ela vai ter depois uma estabilidade e na rescisão ela vai aumentar 4 dozeavos, ou 3 dozeavos, ou 5 dozeavos na demissão desse pessoal. Então, assim, para a empresa que não vai ter continuidade ou que não tem certeza que aquele empregado terá a vaga dele garantida, porque o mercado pode cair muito, não é uma boa opção a suspensão de contrato de trabalho. E muito menos, às vezes, a redução de jornada proporcional à redução de salário. É claro que eu estou falando isso sob a perspectiva financeira, do caixa, da sobrevivência da empresa, que em muitos momentos você tem que avaliar se não vale a pena colocar aquele funcionário de férias. Primeiro, porque eu posso colocar esse funcionário de férias, eu vou pagar o salário normal dele no quinto dia, ou 1/3 depois, lá em dezembro ou na rescisão, mas imagina, se esse mercado vai ter uma retomada, por exemplo, lá para agosto, e o seu funcionário está com férias vencendo em setembro. Você já vai ter que colocá-lo de férias lá. Você vai ficar sem esse funcionário no momento da sua empresa ter a retomada? Não. Coloque esse funcionário de férias agora. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. Daqui a 30 dias terminou as férias, você ainda pode usar a suspensão ou a redução. E às vezes as pessoas perguntam até o seguinte: tá bom, eu tenho esses casos, mas eu tenho 2 funcionários ou 3 com direito às férias em agosto e em setembro. Qual colocar primeiro? Gente, aquele que é mais importante para a retomada da sua empresa. Aquele que vai te ajudar a sair na frente quando esse mercado voltar. Esse mercado ele vai voltar. Então, tem que fazer uma análise jurídica, mas tem que fazer uma análise financeira de caixa, mas tem que fazer uma análise de mercado. É por isso que essa não é uma discussão simples. É por isso que essa é uma discussão complexa, que precisa envolver o contador, o dono da empresa e quem está à frente, quando é empresa maior, quem está à frente da sua estrutura de mercado. Porque são muitas variáveis a serem consideradas, né? O mais importante, para preservar emprego e renda, você tem que preservar a empresa viva. Então, o empresário tem que ser muito pragmático nesse momento para tomada de decisão. Então, vamos lá. O Matheus está perguntando o seguinte, você colocou algo importante. Até agora estão criando poucas soluções para os funcionários. Mas até agora não vi salvação para as empresas. Empresa igual a restaurante. Quem tem 5, 6 e cerca de 80 funcionários. Matheus, na segunda-feira, nós vamos fazer uma live chamada O Impacto das Medidas Econômicas nos Bares e Restaurantes. Nós vamos discutir a medida provisória e várias outras medidas, mas com impacto específico em bares e restaurantes. Será às 17 horas, via YouTube, com o Michel, da NTW Florianópolis, e o Marcos Kennedy, de Porto Velho, e de mais 2 NTW. Tá? Então, não deixem de assistir. A live vai ficar gravada sim, tá, gente? Todas as perguntas que chegarem aqui, nós vamos transcrever, vamos enviar para a Ana para poder responder aos poucos, e a nossa equipe vai colocar um e-mail aqui para quem quiser mandar pergunta direto. Tá? Vamos lá. Posso suspender 30 dias e depois reduzir 75%? Eu ia responder justamente essa pergunta. Eu vi que essa pergunta repetiu. Ela, além de ser de um franqueado, teve um cliente meu também que perguntou. A medida, ela fala suspensão e redução. Então, você pode aplicar as duas até simultaneamente. Por uma parte, eu vou suspender, por uma parte, eu vou reduzir. Primeiro, eu estou suspendendo e depois, lá na frente, eu vou reduzir. Não tem problema nenhum, não. Agora, quem não tem carteira assinada, não se aplica. Aí seria já aquele outro benefício, né, que é uma ajuda de custo aí de R$600 para aqueles desempregados, para os autônomos, que têm direito àquele auxílio. E para mãe solteira, que é R$1.200. Eu até vi uma pessoa perguntando ao Bolsonaro, e pai solteiro, pode? Eu acredito que deva flexibilizar aí em relação a isso.
Tem uma pergunta aqui do Carlos, no mesmo sentido. Posso adotar a suspensão e, ao término, adotar a redução? Isso, esse Você já caso aí do respondeu. cliente pode. O É, Matheus só falou de cara aqui, não perguntou nada. Demitimos todos. Gente, tem isso, caso e caso que tem que ser analisado. Se você não vai ter continuidade, se a sua empresa não vai ter continuidade, você tem que estancar. Não tem outra saída. Tem que fazer conta funcionário por funcionário. Né? O que nós sempre dizendo é o seguinte: ainda que você vá fazer uma demissão, será se não tem funcionário já com férias vencidas, você vai colocar de férias, ver se o mercado volta, depois, se não voltar, aí você faz o desligamento. Você diminui o desembolso também. Então, tem muita coisa para poder ser discutida. Não dá para fazer nada linear. sim. Por favor, funcionários com honorários, advogados, contadores que são registrados. Registrado significa que eles são funcionários. Tem o desconto do INSS sem FGTS? Eu não entendi a pergunta, você entendeu? Não vai ter, nesse período de suspensão, nem depósito de fundo de garantia, nem de INSS, porque, na verdade, esse período ele não conta como tempo de serviço. É um período de suspensão, o contrato está suspenso, está parado. Tá? Então, ele realmente não vai contar. Por isso que cria-se essa estabilidade depois por um igual período, para poder esse funcionário não ficar prejudicado, né? Só flexibilizou ali em relação ao valor do pagamento dessa estabilidade. Agora, uma pergunta que não fizeram, não sei se ninguém tem, mas do restaurante que já demitiu, mas se eu tiver algum restaurante que não demitiu, aquele funcionário ele intermitente, que ele não foi chamado, porque não tem, né, não tem movimento para estar sendo chamado, ele tem um auxílio de R$ 600. Ok, pessoal? Tem 2 e-mails que estão sendo colocados aí, relacionamento@ntwcontabilidade.com.br e anapeixoto@ntwcontabilidade.com.br, tá? Eu fixei um na tela aqui, sempre para que vocês possam enviar as perguntas, caso a gente não consiga responder todas a tempo. Ana, uma pergunta aqui sobre funcionários com mais de 60 anos e que já estejam aposentados por tempo de serviço. O que você tem que dizer sobre? Não tem uma pergunta. Não, porque ele não recebe o benefício. Porque quem já recebe benefício não tem direito a receber o seguro-desemprego, só recebe para a Bolsa Família, o restante não. Então, se ele é aposentado, ele não tem direito a receber esse benefício. Ok. Estou só dando uma geral aqui. Eu estou olhando umas perguntas que foram foram feitas ontem e hoje, porque eu tinha anotado algumas aqui para ver se não perguntaram alguma coisa disso para eu poder responder. Deixa a live gravada, pode ser. Prazo Esse de comunicado suspensão ainda não será foi. contado como avos para 13º e férias? Eu já respondi, né? O período de suspensão ele não conta. Por isso até que não tem contribuição. A única coisa que... perdão, Rota, eu não falei uma coisa que a medida autoriza, tá? Se a empresa tiver caixa, o meu funcionário tem um salário de R$ 2.500, ele vai receber, teria que ser mais, né? Porque para receber o teto de seguro-desemprego são os salários acima de R$ 2.666,29. Então, meu funcionário tem um salário de R$ 2.700, ele vai receber R$ 1.800 de seguro-desemprego. Se eu quiser dar para ele um complemento ali de R$ 200 para ficar 2.000 ou de R$ 500 para ficar 2.300, isso não conta como natureza salarial. Eu sou autorizada a fazer isso. Tá? E aí já flexibilizaram. Saiu ontem a medida, mas já tem entendimento flexibilizando que até no caso da redução, que ele também não vai receber integral, que ele sempre vai ter ali uma média de 20% de redução, né? Isso para os salários até 3 salários, tá, gente? Porque quem fica acima desses 3 salários e abaixo dos 12 mil tem que ser por acordo coletivo, porque o impacto é muito maior. Quem tem um salário de 5 mil vai receber 2.500 mais 50% ali seria menos de R$ 900, e já fica com R$ 3.400. Então, tem que ser por acordo coletivo. Mas esse que é até 3 mil, que o impacto é menor, se eu quiser complementar para ele com um valor que eu estou pagando 50% de salário, ou 75%, ou 30% de salário,
com o benefício que ele vai receber, eu quiser dar a ele uma outra parte com uma natureza não salarial, já tem entendimento de que poderia também. Se eu posso na suspensão, eu também poderia fazer isso na redução para não prejudicar esse funcionário, que, ao meu ver, na verdade, ele não está prejudicado porque ele já tem uma redução de jornada. Mas, para aquele que quer fazer esse complemento aí, ele pode fazer sem natureza salarial. Ok, teve mais de uma pergunta aqui ao longo dos comentários, perguntando o seguinte: o Ministério da Economia já divulgou o canal de comunicação desses acordos individuais, tanto para suspensão quanto para redução? Não, estava previsto até para sair isso hoje, tá? Mas isso daí é uma preocupação se você é contador, porque a empresa não vai se preocupar com isso, a bomba é do contador, porque se a empresa não comunicar, a empresa tem que pagar esse salário. O Paulo Guedes diz que está sendo feito ajuste. Paulo Guedes diz que está sendo feito ajuste nos sistemas e que isso ficará pronto no prazo de 10 dias da MP. Logo, mesmo quem deu o aviso no primeiro dia de vigência da MP terá o canal de comunicação. Né? O governo, é claro que ele está tendo também o prazo de internalizar essas medidas. Né? Algumas vão ser rápidas e outras não. Eles têm complexidade realmente de alteração do sistema. Mas o ministro já andou respondendo isso em uma das lives que foram feitas de ontem para hoje, tá? Então, no prazo de 10 dias da saída da MP. Bom, vamos lá. Deixa eu só aproveitar quando você dá uma lida aí. Foi igual me perguntaram hoje nessa reunião do Sebrae, como é que eu vou lançar isso como contador no contra-cheque, essa redução de 50%? Falei, gente, são problemas técnicos, o sistema vai ter que se adaptar, porque se o sistema não se adaptar, vai ser o trabalho dos infernos do contador de fazer esse manual. Porque se eu lanço lá no sistema 15 dias de trabalho, os outros 15 dias ele vai lançar como falta. E eu vou ter que excluir essa falta manualmente, porque se eu lanço como falta, eu estou prejudicando as férias desse empregado. Mas, como você disse, isso é um problema de contador. Problemas de contador. É isso que nós temos que discutir e orientar os nossos clientes, e é o que nós estamos fazendo aqui, em canal aberto, sobre o que pode ser feito. Dizendo que são vários os caminhos e várias as estratégias, mas que elas só funcionam ou têm efetividade para a empresa no caso concreto. Não adianta dizer, a padaria do Joãozinho fez isso, e a padaria do Zé pode fazer igual? Não. A data de admissão do seu funcionário não é a mesma, o seu caixa não é o mesmo, o seu estoque não é o mesmo, seu cliente não é o mesmo, você não sabe se você vai continuar, não sei como é que está seu posicionamento de mercado. Então, tem um contexto da empresa que deve ser analisado para poder, nesse momento, entender funcionário a funcionário qual é a melhor opção. Manter integral do jeito que está, porque vai ter uma parte funcionando e é essencial, suspender parte do contrato de trabalho, suspender o contrato de trabalho, reduzir jornada com salário proporcional, fazer uma antecipação de férias, fazer uma combinação disso aí, um arranjo, né? Um arranjo que eu falo é no bom sentido, é colocar de férias e depois fazer uma redução. Esse tem que ser discutido caso a caso. Está sendo perguntado aqui, em relação a férias, o funcionário em gozo pode ser chamado de volta ao trabalho antes do término das férias? Não precisa nem de medida provisória, CLT, ok? Eu já respondi isso, mas tem uma ressalva, né? Que eu não acredito que o empregado vai concordar. A medida provisória 927, ela falou o quê? Que autoriza os acordos individuais para a manutenção do emprego. Se esse empregado concordar em voltar de férias para ser suspenso ou ter redução de jornada, ok, mas eu não acredito que nenhum empregado vai fazer isso, vai ter que esperar acabar realmente as férias. Eu vi uma pergunta, Walter, se já pode aplicar a suspensão ou a redução. Respeitando esses 2 dias, pode. Tem a preocupação em relação a ser decretada a inconstitucionalidade da medida provisória? A 927, que saiu uma semana, ela já tem 8 ações pedindo a inconstitucionalidade dela, já foram negados os pedidos de liminar de suspensão. Essa que saiu ontem já tem um processo pedindo a inconstitucionalidade dela, com pedido de liminar suspendendo, que ainda não teve despacho, se vai negar, mas nós acreditamos que não vai negar, porque qual é o debate, né? Faltam 5 minutos, eu não consegui falar nem da 927. Isso que eu ia te falar, Ana, nós estamos no final, eu preciso do seu recado final para a gente poder partir para o encerramento.
Eu ia concluir só isso daí, tentar falar rapidinho, porque eles entendem que fere a Constituição, então o entendimento majoritário de tudo que foi dito de ontem para hoje não significa que o Supremo vai aceitar isso, por mais que seja inconstitucional, tem que flexibilizar nesse momento, porque não adianta exigir, porque vai ser pior, porque vai causar as demissões e causar todo o colapso até para receber o seguro-desemprego. Por isso, gente, que eu estava falando igual a metralhadora mais cedo, porque o tempo é 1 hora, mas não dá para falar tudo, tem muito mais coisas para falar. Então, assim, para fechar, era o que eu ia falar na outra live que não deu tempo que eu tinha escrito, que se isso deu tudo depois virar litígio ou até para os sindicatos e quem vai julgar aí, o Supremo que vai julgar, para respeitar o princípio da autonomia da vontade das partes, né? A boa-fé do empregador que está aplicando a medida provisória, né? A boa-fé das partes, elas concordaram ali, independente de estar fazendo um acordo individual, porque o sindicato nem vai conseguir atender essa demanda toda. Teve gente que falou ali que não tem nem sindicato na cidade. Então, mais uma vez, é bom senso, diálogo e não tem outra solução. Ana, eu acho que é super importante esse fechamento seu, porque, na verdade, nós que eu falo, é a sociedade, não só brasileira, mas mundialmente, está aí numa situação que você só minimiza os impactos disso se tiver realmente um pacto, né? O ideal seria que Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público estivessem nesse pacto de verdade, não só com medida provisória, mas em discurso e de coração. De toda forma, cada um tem que fazer a sua parte. Dentro das empresas, no caso concreto, para poder preservar emprego e renda, a única forma é preservar a empresa. É claro que isso vai ter custo para a empresa, até superior aos horários de trabalho reduzidos. É isso que está na medida provisória. Agora, quem não compreender esse momento, ele não deveria continuar nessa empresa depois. Quem não tiver interesse em salvar emprego, salvar renda e dar a parcela dele de contribuição, como é que essa pessoa vai estar dentro da empresa na retomada? É preciso, nesse momento, tem um ditado que diz o seguinte: vão os anéis e ficam os dedos. O que nós precisamos agora é de manter a essência, é de manter o que deixa a empresa viva. Ana, eu queria te agradecer muito mais uma vez. Nós estamos encerrando seus últimos segundos para mim poder falar sobre as próximas lives. Vou tentar falar 30 segundos. Gente, é muito curto. Tinha que ser 2 horas de live para poder conseguir aprofundar um pouco mais. Mas eu vou repetir o que eu falei hoje de manhã com o Sebrae. Nós não vivíamos nenhuma guerra, então nós não sabíamos lidar. Como eu digo nós, eu digo a maioria da população não sabe lidar com dinheiro, não tivemos a educação financeira, a maioria, né? Desde a escola primária, e é muito importante isso. E nós vamos tirar uma lição disso, porque a gente vai aprender a se preparar mais. Quem não tem um controle financeiro é o momento que está aplicando, que a gente, contador, fala tanto para usar as ferramentas, existem tantas, Conta Azul, Nibble, tem tantas as ferramentas, eles não querem usar. E agora todo mundo vai aprender a usar, todo mundo vai fazer a sua reserva para uma emergência, não passar mais por essa situação. Pessoal, dedique a sua empresa e a esse momento e a preservação de emprego e renda como se a sua vida dependesse disso. E, na verdade, depende. Segunda-feira, impactos das medidas econômicas para os bares e restaurantes, com o Michel e o Marcos Kennedy, às 17 horas, via YouTube. Nós estaremos divulgando para todos vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro no canal da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial. Em todo o Brasil, nós estamos prontos a levar para vocês informação e discussão de qualidade na prática, no contato direto, e atendê-los nos casos concretos de suas empresas. Muito obrigado. Encerramos por aqui essa live de hoje. Obrigada a todos. Grande abraço.